Jorge, impossível saber. Impossível saber. Tampouco se vai acontecer. Assim como é impossível, José Silva, boa noite, saber por que está tão difícil para que a plataforma entregue aos senhores notificação. Está muito difícil de entender isso. É muito difícil fazer um trabalho desse e estando contra, não é? Sem forças para poder, de alguma forma, mudar essa situação em relação à plataforma, que é o que existe de disponível hoje. Nós não podemos também nos iludir. Não podemos nos iludir em relação a isso. Né? Bom, a parte propaganda, porque a gente recolhe todo dia um monte de informação que para mim é mera propaganda, né? Não sei quem destruiu isso, não sei quem destruiu aquilo, não sei quem, papapá, mas eu acho que a gente já suplantou essa fase, já superou, né? Então, eu quero ir para as questões geopolíticas que são relevantes para a compreensão do que está acontecendo, com o que nos é disponível, né? Então, veio hoje uma declaração da Wendy Sherman, que é vice-secretária de Estado nos Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos estão muito preocupados com o aprofundamento da aliança Rússia-China. Esse é um ponto essencial para o nosso debate, tá? Então, ela fez aí uma fala contundente, dizendo que na avaliação dos Estados Unidos, a República Popular da China estaria tentando aumentar sua posição na comunidade internacional, dizendo que está disposta a mediar e ajudar com este conflito. Mas, ao mesmo tempo, eles estão comprometidos com uma parceria cada vez mais profunda e sem limites com a Rússia. Isso foi dito num evento no Brookings Institution, e ela disse o seguinte também: temos certamente uma preocupação crescente com essa parceria e o apoio que a China estaria dando militarmente, em nível de suprimentos, logísticos, materiais, matérias-primas, tecnologia, semicondutores, hardware, para a Rússia. Você está aqui no canal, você já sabe disso faz tempo, né? Você está aqui, você já sabe disso faz tempo. E ela foi além. Ela também expressou preocupações, sabe que sempre tem aquela coisa de nomear um tal eixo do mal, né? O que ela nomeou, que é uma espécie, aí usou termos um pouco diferentes, né? A respeito da aliança da Rússia com a China, com o Irã e com a Coreia do Norte, em termos militares, logísticos e de suprimentos, tá? Mas ela fala muito sobre uma questão da China nessa palestra. Ela palestrou durante um bom tempo e eu estava assistindo e estava verificando algumas partes que eu acho que são bastante apropriadas para a discussão, para a nossa discussão, né, Jorge Oliveira? Sine qua, indispensável, é isso aí. Papel no mundo diplomático, né, a China tenta aí realizar paralelamente a esse incremento aí na entrega de materiais para a Rússia. Porque, sob o ponto de vista diplomático, não sei se vocês têm acompanhado, eu acompanho bastante, né, por dever aqui de ofício, a China tem feito reiteradas declarações que almejam o final do conflito, tá? Então, a China tem dito reiteradamente, em termos de exercício de diplomacia, que quer o fim do conflito, quer contribuir para um papel de mediação. Então, por isso vocês têm que ver o seguinte: o que se diz no meio diplomático e o que se pratica nem sempre é a mesma coisa, muitas vezes é diferente. Então, às vezes, declarações diplomáticas, por mais ou menos contundentes que sejam, não estão corroboradas por ações. Não estão corroboradas por ações. A China diz que quer traçar um papel de mediadora, mas os Estados Unidos dizem que a China está muito embrenhada no suporte à Rússia no conflito, tá? Então, são duas vertentes. Eu não diria que são vertentes em disputa dentro da China, mas eu diria naturalmente que se a China puder jogar um papel protagonista como mediadora, ela vai fazer. A China tem questões internas referentes aí a questões de cunhos, de pleitos territoriais, secessionistas e tudo mais, que não os coloca diretamente ao lado da agenda da Rússia. Mas, por outro lado, eles têm ciência que não é interessante que a Rússia seja derrotada, porque senão todas as forças que hoje lutam contra a Rússia muito provavelmente se somariam em um eventual novo embate aí contra a China, isolada, né? Podendo contar com menos um parceiro importante a nível de potencial militar. Tá? Então, vejam isso. Isso também, quem está acompanhando o canal, quem acompanha de verdade, quem acompanha a discussão profunda, tem coisa que parece não ser tão interessante, mas é o fundamental para que você possa puxar o fio da meada. A gente está reiterando isso aqui para vocês, para e passo. Para e passo, a gente está reiterando essa posição.
que a China diplomaticamente joga um jogo diferente, que a China tem a nível de trocas materiais, recursos energéticos, fertilizantes, ureia, metais raros, uma relação privilegiada com a Rússia, de duas mãos, porque também fornece equipamentos, inclusive para uso militar, por parte da Rússia, mas ela, no campo diplomático, ela está tentando fazer um papel de portas abertas para uma eventual mediação. Está tentando fazer um papel de portas abertas para uma eventual mediação. Ontem eu estava assistindo, hoje, na realidade, eu estava assistindo a live de ontem, né, do comandante Robson com o embaixador Rubens Barbosa, e ele fez alguns destaques muito maduros, muito serenos e muito importantes. Por que é importante para o Brasil não assumir uma posição contundente ao lado de um ator ou de outro? Porque os negócios do Brasil com os Estados Unidos, inclusive no que tange a possibilidade de que nosso processo de reindustrialização possa, de alguma forma, também dispor de algum elemento que de lá advenha, não pode ser ignorado. Por quê? Porque nós estamos seguindo, nós temos o exemplo do Getúlio, que não é só o exemplo da Siderúrgica Nacional, é o exemplo, por exemplo, da Mannesmann. Né? Nós precisamos olhar essas coisas com maturidade, fora do âmbito da molecagem, fora do âmbito da gritaria, fora do âmbito do oportunismo que leva à desorientação e que acaba atraindo desorientados. Né? Não cabe ao Brasil tomar um papel, na minha visão, naturalmente, porque eu não sou dono da verdade, mas proativo a um lado ou outro. Cabe ao Brasil fazer os melhores negócios. Nunca é bom imaginar o Brasil se expondo com a Rússia. Por quê? Tem a coisa do fertilizante, tem a coisa da ureia, tem a coisa do metal raro, das relações do agronegócio, tem a coisa das trocas também em setores estratégicos potencialmente passíveis aí de serem incrementados. Mas não dá para dizer que o Brasil deva romper com os Estados Unidos ou com a Europa Ocidental. Isso seria contra os interesses do Brasil. Cabe ao Brasil uma posição de equilíbrio. Cabe ao Brasil uma posição de serenidade nesse conflito, sem adotar uma linha que possa ser contra o interesse da nação. Nós somos uma potência, é verdade, nós fazemos parte dos BRICS, mas nós não podemos ou não devemos fechar mercados. Nossas relações não podem ser baseadas em ideologia, nossas relações precisam ser baseadas numa política equilibrada e pragmática. E vejam o caso da China que eu citei. A declaração da diplomacia chinesa é diferente da ação da China. A diplomacia diz, vamos participar de processo de negociação, mas, na prática, a China fornece todo o apoio, todo o suporte, e recebe também todo o apoio, todo o suporte por parte da Rússia em relação a temas estratégicos. Tá? Gente, diplomacia, geopolítica, geoeconomia não são matérias para lacradores de Twitter. Não são matérias para lacradores de Twitter. Por isso eu sempre insisto em me manifestar no Twitter com o objetivo de orientar as manifestações mais equilibradas, mais arrazoadas. Não é? Eu acho que nós estamos novamente à mercê de provocadores como estivemos em 2013. E os mais perigosos desses provocadores não são os identitários. Né? Os mais perigosos desses provocadores, boa noite, Alexandre, concordo em gênero, número e grau, a economia supera a diplomacia. Os mais perigosos são aqueles agentes anti-Estado. Foi assim em 2013. Quer dizer, o precedente aberto em 2013 aqui no Brasil, para a entrega dos direitos trabalhistas, a entrega da CEITEC, a entrega da Eletrobras, a questão do Banco Central Independente, do teto de gastos, ele não é oriundo das políticas equivocadas de grupos extremistas identitários. Se bem eles existiram, e se bem o apelo popular deles, ao meu ver, é pequeno, quem fez com que isso viesse à tona de forma mais marcante e definitiva foram grupos ligados à agenda ultra-neoliberal, que é anti-Estado. Alguns setores libertários, alguns setores que apoiaram a fala do ex-ministro Paulo Guedes, de que queria vender até a Casa da Moeda. Né? Então a gente tem que tomar, na realidade, o cuidado, Ivanir, boa noite, um abraço para todo o Triângulo Mineiro, para nós não entrarmos em canoa furada, para nós não abraçarmos, não é, avião pegando fogo. Então, o que nós precisamos, na realidade, hoje, é de equilíbrio.